Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 19, abra aí por gentileza. E versículo de número 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, o que Jesus ia fazendo? Ele ia passando. Pare e eu já vou te explicar. Por que o texto fala que Jesus estava entrando em Jericó? Porque alguns versículos que antecede ao capítulo 19, fala sobre Jesus, quando ele se aproximava desta cidade que se chama Jericó, e um cego que por nome Bartimeu estava mendigando à beira do caminho. Jesus estava próximo da entrada, o cego ouve falar que Jesus, o Nazareno, passava por ali, então ele começa a gritar, vocês conhecem muito bem a história, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou misericórdia de mim. Jesus, então, ouvindo o clamor, o grito daquele cego, ou seja, de uma pessoa que exercia e tinha com ele uma deficiência que só Jesus poderia curar, ele então para, a multidão que estava com aquele cego, tenta calar a voz dele, e disse: por que você importuna o mestre? Cala-te. E cada vez que eles diziam isso, aquele homem, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu o que você falou. Irmãos, você pode ter certeza, como ele ouviu aquele cego, ele também nos ouviu e está ainda nos ouvindo nesta noite. E Jesus faz algo importante que às vezes nós não compreendemos. Porque assim como eu, assim como vocês, cada um de nós, na nossa particularidade, necessitamos de algo. Às vezes o senhor necessita de algo, pode ser igual ao que eu preciso, mas pode também ser diferente, e só Jesus pode dar a mim, como também pode dar a você, e eu creio que vai dar pela fé. Amém? E nós viemos buscar o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Só que eu não sei se vocês já se atentaram para esta passagem. Jesus não vai lá. Jesus manda chamá-lo. Aí está o grande erro de muitas pessoas, irmãos. Elas querem que Jesus vá até a casa delas, e hoje, não, irmãos, eu estou longe, e não que qualquer homem represente a Jesus, mas a Bíblia fala que os pastores são os anjos da igreja de Cristo, somos os embaixadores do Evangelho, está escrito isso na sua Bíblia. A Bíblia fala, apóstolo Paulo fala que nós somos a carta viva de Cristo, representamos a um Deus verdadeiro. Amém, Jesus? E às vezes nós cometemos esta falha. Qual falha? Pastor, vem na minha casa, porque o senhor tem fé, o senhor é um homem de Deus. Pastor, vai lá, pastor, vai lá. Aí fica o pastor para lá, o pastor para cá, o pastor para lá. E isso não vai adiantar. Não tem problema, eu posso ir lá, quantas vezes você me pedir, eu estou aqui para isso. Só que entenda o que eu vou lhe falar. Como aquele centurião virou para Jesus, Jesus falou: vou na tua casa. Ele falou assim: ó, não precisa, até porque eu não sou digno, mas dizes uma só palavra, e o meu criado sarará. Jesus então libera a palavra, e ele creu na palavra, e quando ele chegou na casa do criado, o criado já estava curado daquela enfermidade. Jesus fala para Bartimeu: eu não vou ir, chama ele até a mim. Irmãos, a primeira atitude de quem quer um milagre verdadeiro, de quem quer realmente ver o operar e o agir de Deus na vida dela, é querer buscar, ter disposição para sair da sua casa, para levantar, sair e deixar o seu conforto, para
ir até a igreja, ouvir a palavra a qual você está ouvindo aqui agora. Isso é o alicerce para que Deus possa começar a abençoar você. Amém, Jesus? Você pode olhar, por exemplo, como aquele que estava paralítico e que os seus amigos, 4 amigos, pegaram ele por uma maca, por uma cama e destelharam a casa onde Jesus estava e colocou ele por cima do telhado. Eles saíram e levaram o paralítico aonde Jesus se encontrava, e lá o paralítico saiu andando. Qual é o problema das pessoas nos dias de hoje? Elas enfrentam e passam por um tipo de dificuldade, alguma demanda na vida delas, seja qual for, e elas usam desta falta que elas têm e possuem para dar desculpas para vir à igreja. Eu não vou à igreja porque eu moro muito longe da onde tem a igreja. Eu não vou à igreja porque eu não tenho carro e de a pé é muito complicado. Eu não vou à igreja porque não tem ninguém que vai comigo. E eu, para ir sozinha, fico sem graça. Então, continue do jeito que você está, passando necessidade, perecendo, ou você quer verdadeiramente uma mudança? Porque se você quiser, você vai ter que fazer algo para que Deus enxergue em você que você quer de fato, ou que você merece o milagre na sua vida. Jesus olha para aquele cego e fala: peraí, ele quer, porque todo mundo queria barrar ele gritou mais alto, então manda trazer. E quando trouxe, todos nós já conhecemos o desfecho da história. Ele saiu de lá enxergando. Digam graças a Deus. Irmãos, o que você veio buscar, pela fé, você vai sair hoje daqui com ele nas suas mãos. Então Jesus, entrando aqui na história, Jesus estava chegando em Jericó. Só que no capítulo 19, Jesus já está em Jericó. Podemos ler que a Bíblia diz que ele estava entrando. Ele pisou já com os pés na cidade de Jericó. Digamos que ele estava no trevo, na entrada da cidade. Só que o objetivo de Jesus não era ficar. É muito claro quando o texto fala que Jesus estava em Jericó, mas o estar dele era um estar de passagem. Ele só estava passando. Digamos que todos que vêm por essa BR aqui, para ir para a cidade de Nortelândia, precisa passar primeiro por Arenápolis. Então ele está só de passagem por Arenápolis, mas o destino dele é aonde? É em Nortelândia. Quem está entendendo, diga amém. É o que está escrito na Bíblia. O intuito de Jesus não era ficar em Jericó. O intuito de Jesus era passar por Jericó. Olha o versículo 2. E eis que havia ali onde? Em Jericó, um homem chamado o quê? Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E Zaqueu também era o quê, irmãos? Zaqueu também era rico. Pare, não leia, preste atenção agora, porque aqui tem muita informação para nós. Jericó era uma cidade muito forte, com as muralhas de Jericó que o cercava, uma cidade poderosa. A Bíblia diz que Zaqueu morava em Jericó. E o texto fala que Zaqueu era publicano e que Zaqueu também era rico. Mas segundo a história, Jericó, por ser uma grande cidade e uma potência comercial, Jericó funcionava como uma espécie de alfândega. Ou seja, todas as mercadorias que vinham do Oriente para entrar na cidade ou para entrar na Palestina, tinha que passar por Jericó, e ali aonde? Em Jericó, Zaqueu cobrava os tributos, cobrava os impostos.
Quem está entendendo, diga amém. Então Jericó funcionava como uma espécie de alfândega. Eles tinham que passar por ali, e ali pagaria os tributos de todas aquelas mercadorias. A principal função de Zaqueu era, um publicano. O que é isso? Ele cobrava os impostos de todos que por ali passavam. Todos que por ali passavam, não passava sem pagar o imposto para Zaqueu. Este era o cargo dele. Esta era a função de Zaqueu. Zaqueu é conhecido de duas formas. Primeiro, Zaqueu é conhecido como alguém de confiança do governo romano, porque todo o imposto que Zaqueu cobrava, ele cobrava para Roma. Segundo alguns estudiosos, Zaqueu era o auxiliar do governo romano, por isso ele exercia esta função, por isso ele praticava ali essa função de confiança para Roma. Então ele era conhecido como alguém de confiança do governo romano, mas também Zaqueu era conhecido como um publicano. A palavra publicano existem dois significados para ela. Primeiro, alguém que cobra imposto, também alguém que exerce uma religião. Isso me chamou a atenção, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vai contra as duas funções que Zaqueu exercia. Primeiro, Jesus abomina a prática, não da cobrança de imposto, mas no caso de Zaqueu, ele cobrava o imposto e ainda o que ele achava que deveria cobrar a mais. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vou aqui entrar nesta questão, mas vou dar só uma pincelada. Cristão que empresta dinheiro a juro, não é cristão. Como assim? O senhor acabou de falar cristão? Cristão que empresta dinheiro a juro não é cristão, é publicano, como Zaqueu. Religiosidade. Se você olhar pela palavra, Jesus condena essa prática. Se você olhar pela palavra, o que Zaqueu fazia, exercia, era algo, e é ainda hoje, abominável aos olhos de Deus. Por quê? Porque Jesus é contra a religião. Religião e evangelho existe uma enorme diferença. Religião podemos identificá-la como tradições, rituais, algo que Jesus abomina. Evangelho é o poder de Deus em ação. Evangelho não é religião. Evangelho é o poder de Deus. Zaqueu era alguém religioso, tanto que se você procurar essa palavra publicano, você vai ver que era alguém que cobrava imposto, era alguém que era conhecido também como religioso. Mas religioso, aqueles que até mesmo traía os judeus e os romanos. Ou seja, eram aqueles que se disfarçavam de crente. Eram da boca para fora. Irmãos, isso aqui é muito fantástico. Por quê? Porque quando nós começamos a entender a palavra de Deus, os nossos olhos vão se abrindo. A nossa mente se abre, o coração vai começar a compreender o que é que Deus está falando conosco. E às vezes o que muitos têm cometido nos dias de hoje, não é o evangelho, não é praticar o evangelho, mas é a religiosidade. Muitos vêm até a igreja por religiosidade. Você quer ver? Rapaz, faz tanto dia que eu não vou na igreja, domingo eu tenho que ir. Você já ouviu alguém dizer assim? Sim ou não? Faz tanto dia que eu não vou na igreja, domingo eu tenho que ir. Como se fosse tirar algo das suas costas, um peso das suas costas. Mas isso você está fazendo por obrigação. E servir a Deus não é por obrigação. Servir a Deus é com amor.
Ninguém precisa te chamar, ninguém precisa te forçar, você vem por amor, como Davi disse. Davi, de tantos salmos lindos que ele escreveu, no Salmos de número 122, ele disse: alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Trazendo para os nossos dias, alegrei-me, porque hoje é quarta-feira, hoje tem culto na minha igreja. Alegrei-me, porque hoje é domingo, tem culto na minha igreja. Não me alegrei-me, porque hoje não tem culto na minha igreja. Essa deve ser a nossa vontade de servir a Deus. Então o que Davi está falando? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu vou para a casa de Deus. E nós precisamos ter esta alegria. Nós não podemos ser como publicanos, que estamos na igreja, participamos de um culto por mera religiosidade. Não, eu preciso estar lá porque eu sinto falta, eu necessito, eu sou carente, eu preciso desse Deus. E aí, no versículo 3, olha o que diz: e procurava ver quem era Jesus e não podia. Ou seja, Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Passa, por favor. E correndo adiante, subiu a uma figueira, ou um sicômoro, tá? Depende da tradução, de uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Quem é que havia de passar por ali? Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará presente. Então Deus está, então Ele está passando aí do seu lado. O que você precisa fazer? Não desperdice a oportunidade, agarre na direção, agarre na palavra, no entendimento que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Jesus está passando aqui. Como Zaqueu viu que Jesus também ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Agora, algo bonito aqui, irmãos. Zaqueu era publicano, cobrador de imposto e também um mero religioso. Só que quando Zaqueu ouve falar de Jesus, quando Zaqueu ouviu dizer que o Nazareno passava por ali, ele começa a despir-se de uma forma espiritual. Primeiro, Zaqueu deixa a sua posição. Ele era alguém que mandava e desmandava na época, irmãos. Quando ele ouve falar de Jesus, a primeira coisa que ele faz é deixar a sua posição. Segunda coisa que Zaqueu faz, ele esquece de que ele era rico. Ele deixa o seu dinheiro, a sua riqueza. Terceira coisa, ele deixa a sua religiosidade. Porque ele entendeu que Jesus estava acima da religião que ele havia praticado, ou que alguém havia mostrado para ele há décadas, e que ele vivia, mas vivia de forma errada. E outra coisa, Zaqueu deixa o seu orgulho. Zaqueu, quando ouve falar de Jesus, abandona tudo isso, e ele decide subir em uma figueira brava, ou em um sicômoro. Eu até marquei aqui, ó. O que é um sicômoro? Sicômoro é uma árvore robusta, grande, com ramos baixos. Os ramos vinham no chão, que facilitava a subida naquela árvore. Zaqueu se despe de tudo, deixa tudo para o lado. O que ele havia aprendido, o que ele havia feito, o que ele praticara, ele deixa. Por quê? Porque ele entendeu que existia um maior do que tudo aquilo. Existe alguém maior do que a religiosidade. Existe alguém maior do que os seus pensamentos. Existe alguém maior do que as suas intenções. Existe alguém maior do que o problema, do que a enfermidade, do que a depressão, do que a opressão. Existe alguém maior. E esse alguém é Jesus. Ele entende, ele abandona. E o que é que ele faz? Ele vai e sobe naquela árvore. Só que não foi Jesus que mandou.
E aí, vamos apertar um pouquinho? Nós vivemos e andamos no Evangelho. Somos filhos de Deus. Deus nos pede tantas coisas. E mesmo tendo o privilégio de ser chamado filhos, às vezes nós somos tão rebeldes para a palavra. Achamos que cultuar 2 vezes por semana é demais. Achamos que ser fiel a Deus no dízimo e na oferta é muita coisa. Achamos que perdoar é algo impossível de se fazer. Mas Jesus nos mandou. Temos este privilégio porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário e nos redimiu dos nossos pecados. Ele se fez maldição no nosso lugar. E hoje nós não queremos obedecê-lo. Nós estamos diante de alguém que não o conhecia. Jesus não precisou pedir para ele subir naquela árvore, mas ele entendeu que era necessário. Se o pastor fala assim: você quer ser curado? Quero. Então vai lá, sobe naquela árvore daquela praça lá. Você vai falar que eu estou louco. Lógico que eu não vou pedir isso para você. Mas Deus não pediu Isaac para Abraão? Pediu ou não pediu? E Deus estava louco? Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Às vezes, quantas coisas Deus já pediu a você, mas você ainda não fez. Zaqueu, não foi nem necessário Jesus pedir, ele entendeu o que precisava fazer. Tem coisas, irmãos, tem pessoas que têm um coração tão endurecido, que Deus fala na quarta, Deus fala no domingo, Deus fala na quarta de novo, Deus fala no domingo de novo, e o pastor fica rouco de tanto falar, e o Espírito Santo fica injuriado de tanto ensinar, mas a pessoa não faz. Zaqueu não tinha nem o Espírito Santo. Você que tem, às vezes ainda é rebelde. Olha que triste, irmão. No versículo 5, olha o que diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, qual lugar? Debaixo da árvore, onde Zaqueu estava, olhando para cima, viu quem que ele viu? Ele viu Zaqueu e disse-lhe: para. Jesus está passando em Jericó. Quando chega debaixo daquela árvore, deu uma vontade de Jesus de olhar para cima para ver os pássaros. Deu uma vontade de Jesus, em Jesus, dele falar assim: eu acho que eu estou sentindo que tem alguém aqui. Será que era isso, irmão? Ou alguns incrédulos. Coincidência. Não existe por acaso. Para quem serve, pode deixar, para quem serve a Deus, existe fé. E quando Jesus chega, não foi coincidência olhar para cima. A fé de Zaqueu moveu Jesus a olhar para onde ele estava. A sua fé vai fazer Jesus olhar para você. Não é você chorar, não é você falar assim: olha para mim porque eu sou uma coitada, eu sou um coitado. Não! É a fé que move o sobrenatural para cada um de nós. É a fé. A fé que muitos desprezam. A fé que pouco é pregada nas igrejas. A fé que muitos deixam vazar pelos vãos dos dedos quando estão ouvindo a palavra, porque a única forma de vir a fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. Por isso que nós precisamos se atentar para aquilo que o Senhor Deus está dizendo. Quando Jesus chega naquele lugar, ele olha para cima, ele viu Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce o quê? Desce. Irmãos, o que Deus está falando, bradando através da palavra que está sendo ministrada hoje, e que cada um aqui está entendendo de uma forma, porque para cada um Deus tem um propósito.
Deixa eu te falar, olha para mim, por favor. Deus tem pressa. Deus tem pressa que você exerça, pratique o que é que Ele está lhe pedindo. E Ele está te pedindo algo, você sabe o que é. Deus está falando, eu tenho pressa, Zaqueu. Eu tenho pressa que você faça. Eu tenho pressa que você me obedeça. Eu tenho pressa que você venha de encontro comigo. Eu tenho pressa que você me sirva. Eu tenho pressa. Por que eu tenho pressa? Porque hoje, ou seja, agora, neste prezado momento, me convém pousar em tua casa. Me convém pousar em tua casa. Se você olhar para o texto, se você for estudar essa história, você vai ver que a palavra hoje, como Jesus aqui descreveu, porque hoje, esta palavra hoje, descrita aqui no texto, sugere a realidade atual da salvação em Cristo Jesus. Não, eu acho que você não entendeu. Eu acho que a igreja ficou dispersa com o barulho que aconteceu. A palavra hoje, eu sou pequenininho igual o Zaqueu, a palavra hoje descrita na Bíblia sugere a realidade que Jesus tem para você e para mim. A realidade do quê? Da salvação nele. Agora você entendeu. A salvação que Ele tem para o seu casamento, a salvação que Ele tem para a saúde, a salvação que Ele tem para as tuas finanças, a salvação que Ele tem para você hoje. Zaqueu entendeu, quando Jesus falou assim, hoje, ele falou assim, eu não posso perder a oportunidade, é agora, vem cá Jesus. E ele se lançou, ele se jogou, ele foi de encontro com Jesus. Agora, irmãos, Zaqueu não era o queridinho da população. Zaqueu era alguém que era odiado por todos. E o pior, Zaqueu era alguém que estava perdido, e que se desperdiçasse aquela oportunidade, ele poderia não ter uma nova chance, e poderia perder a salvação da vida dele. Diante desta afirmação, você sabe, quem aqui sabe o que é que vai acontecer daqui 10 segundos? Você sabe o que é que vai acontecer amanhã? Daqui uma semana? Daqui 30 dias? Nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui um segundo. O homem é muito limitado, o ser humano é muito limitado. Sabe qual é o maior erro? É estar na igreja pensando que a palavra que está sendo pregada não é para nós. E com isso, ela está passando no vão dos nossos dedos, e estamos desperdiçando a salvação que Jesus está querendo nos dar. Você veio buscar algo, não veio? Vim, pois é hoje. Eu vim buscar uma resposta, porque eu não aguento mais. Pois é, Deus está falando com você hoje. Deus está falando, se lança, se entrega. Se tiver que subir na árvore, suba. Se tiver que pegar um pássaro voando, não sei o que você vai ter que fazer, pegue ele. Mas não desperdice não. O que eu estou falando com você, eu sou fiel para cumprir, porque eu sustento aqui, ó, na palma das minhas mãos. É isso que Jesus está falando. Passa para mim, por favor. Aí ele disse assim, ó, e apressando-se desceu. Zaqueu entendeu, irmãos. Às vezes nós demoramos para entender. Jesus falou, eu quero que você desça depressa. Se é eu que estou na árvore, eu não vou nem descer pelo lugar, eu vou pular, nem me rebento todo ali. Jesus já emenda o osso de novo, já faz o milagre por completo, irmão. Mas eu não vou esperar. Aí vai ver, tem alguém que para me dar um pezinho, para mim descer, vai dar pezinho aonde, irmão? E tem cristão assim, não tem? Ah, não tem ninguém que me leve. À noite é perigoso. Você mora onde? No Rio de Janeiro? Tem nada contra o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, as praias de lá. Amém? Mas tem gente que dá desculpa para tudo, tem ou não tem?
Aí ele está falando, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Recebeu de que jeito? Com alegria, júbilo aqui, ó. Outro problema, ao invés de você receber Jesus, Jesus é a palavra, com alegria, o pastor pensa quem que ele é, a falar assim. Você me ajuda a fazer o culto? Ajuda não. Então olha para o irmão ou para a irmã que está do seu lado e fala assim, ó, fala assim, vai, olha aí, fala assim, foi o pastor que falou. Pode falar agora? Você tem coragem ou não? Fala assim, tira essa cara de vaca. Porque tem muita gente que fica na igreja comigo. Fica desse jeito. O que você precisa, sabe por que ainda Deus não mudou sua vida? Porque você não recebe a palavra com alegria. Você não abre o seu coração para Deus falar. Aí Deus não tem como mudar, porque nós temos o livre-arbítrio, mas não queremos. É triste, irmão, mas é uma realidade na vida de muitos. Zaqueu entendeu o que ele queria, o que Jesus queria, o que era necessário fazer, e ele fez. No versículo seguinte, passa para mim por favor. E vendo todos isso, murmuravam. Olha lá os murmuradores, ó. Às vezes não precisa nem murmurar com palavras não, sabe? Você lembra que certa vez Jesus deu uma palavra e os que estavam ouvindo começaram a arrazoar entre si, ou seja, dentro do coração. Aqui eles murmuravam aqui dentro, eles não aceitavam. Aí Jesus, sabendo de tudo, de todos, falou assim, por que vocês estão agindo dessa forma? Eles não falaram, mas Jesus sabia o que eles estavam aqui. Às vezes você não fala, mas quando abre aquela porta você vai sair indignado, vai embora até umas passadas mais, chegamos a casa até mais depressa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Irmãos, aqueles que não aceitaram a palavra ficou indignado porque Zaqueu aceitou, e ainda queriam ficar bravo com Jesus, porque Jesus foi na casa de alguém que era pecador. Peraí, Jesus veio para os pecadores mesmo. Jesus certa vez declarou, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os doentes necessitam de médico. Eu vim para os pecadores. E aí, passa por favor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Diga glória a Deus. Nós precisamos aprender com essa lição. Muitos pensam, quando erram acerca de qualquer coisa com alguém, com o próximo, eles acham que não precisam voltar e se arrepender e pedir perdão. Aqui está muito claro que nós precisamos restituir. Que nós precisamos recompensar aquilo que tiramos de alguém, aquilo que nós fizemos com alguém. Que talvez pregaria para você uma outra oportunidade, mas se Deus fez me lembrar, como eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, então já vou falar logo. Ana era estéril, ela não tinha filhos. Ela faz um voto com o Senhor, e o voto de Ana fez o sacerdote Eli olhar para ela e profetizar sobre a vida dela que ela iria ter um filho, e ela teve. Só que enquanto Ana não gerou Samuel, a Bíblia diz que ela só chorava. Ela chorava. Quando Samuel nasceu, foi motivo de riso,
foi motivos de alegria. Digam graças a Deus. Você já é convertido? Sou. Você já nasceu para Jesus? Já. Então por que ainda você faz a sua família sofrer? Pega essa aí, vai. Segura na cadeira. Se você já é uma nova criatura, se você já é o Samuel espiritual, então por que você ainda faz a sua mãe sofrer com as suas rebeldias? Por que você faz a sua esposa ainda sofrer com a sua ignorância? Por que você dá tanto trabalho assim se você já nasceu de novo? Você nasceu ou você tomou um banho? Esse é o problema. Dizemos ser cristão, mas as atitudes nos condenam muitas vezes. Pastor, então eu estou livre dessa porque eu ainda não me batizei nas águas. Pois é pior ainda. Que ainda não nasceu. E se morrer desse jeito, foi pro beleléu. Aí fica mais difícil o negócio. Mas Zaqueu falou: preciso fazer alguma coisa, porque antes eu defraudei muita gente. Eu tirei, sabe o que Zaqueu está falando aqui? Vamos trazer para os dias de hoje. Eu tirei muito leite da boca dos filhos de muitas pessoas de forma indigna. Eu preciso agora restituí-los. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso abençoá-los. Gente, o que eu fiz? Eu não estava na minha sã consciência. O que eu fiz? Você tem que ser alguém diferente. Você já é de Cristo, diga glória a Deus. Tem que ser alguém diferente, irmão. Nós precisamos ser alguém diferente. Eu coloquei aqui assim, ó: Zaqueu faz além daquilo que estava determinado. Por que ele faz além? Porque ele tinha que restituir. Mas antes de determinar que ele iria restituir, ele fala que ele ia dar metade. A ordem não era dar metade, a ordem era só restituir. E aí eu marquei aqui, ó: Zaqueu faz além daquilo que estava determinado. Determinado aonde? Por Deus, você sabia? Deus já havia determinado acerca deste pecado. Sabe onde está escrito isso? Coloca para mim Levítico 6, depois eu volto aqui para a gente finalizar e fazer a oração. Estou tendo horário, são 8h09. Levítico capítulo 6. Olha o que Deus determinou acerca deste pecado que Zaqueu cometeu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: paz. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, é o que Zaqueu fazia, ou o que retém violentamente ao seu próximo, paz, ou o que achou o perdido e o negar com falso julgamento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, paz, será, pois, que por quanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que o roubou. Era só para restituir. Isso aqui era a lei de quem? De Moisés. Deus havia determinado. Restituir o que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que se achou, passa. Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. Ou seja, Deus mandou restituir, e ele está falando que ele ia dar até a metade. O que Zaqueu mostra aqui para nós, irmãos? Zaqueu está mostrando uma conversão verdadeira. Ele já não se importa mais com os bens, porque ele tinha conhecido alguém que era maior do que as suas riquezas. Quando você já não se importa mais com os seus bens, é porque você conheceu alguém que é maior, e esse alguém é Jesus. É por isso que às vezes na igreja o pastor pede uma oferta de 1.000, de 500, as pessoas falam assim: nossa, ele é ladrão, ele é mercenário, 500 reais, 1.000 reais, eu já terminou o culto, eu quero ir embora. A pessoa fica escandalizada. Sabe por que fica escandalizada? Porque ela ainda não conheceu Jesus, que é maior que o 1.000, que o 500 ou que o 1 milhão, não importa quanto é. Zaqueu falou que ia dar metade dos bens dele, e às vezes nós não damos nem. Zaqueu está
está mostrando uma conversão verdadeira, alguém que de fato converteu-se ao Evangelho e abandonou o que? A religiosidade. Diante de tudo isso, aqui eu finalizo, quase finalizo, melhor dizendo. Irmãos, grave isso para o resto da sua vida. Pastor, eu ainda não alcancei o que eu quero, ainda não alcancei o milagre, ainda não alcancei a cura, não alcancei a prosperidade, ainda não alcancei o que eu desejo. Então vou te dar um recado de Deus diante desse texto. Preste atenção para concretizar o milagre na sua vida. Se o que você está fazendo, preste bastante atenção, se o que você está fazendo não adiantou ou não está adiantando, então você precisa fazer mais, como Zaqueu também fez. Diga graças a Deus. Estou vindo uma vez só na igreja por semana, não adiantou? Não, é porque você precisa vir mais. Eu só ouço uma vez, então eu ouço mais. Eu só leio a Bíblia na igreja, então leia na sua casa, ou leia mais. Eu só oro aqui, pastor, porque eu não sei orar. Ah, não sabe? Então eu vou te dar uma informação. Orar é o mesmo que conversar. Você conversa pra caramba, só conversar com Deus. Conversa na sua casa com Ele. Faça mais. Se o que você está fazendo não está adiantando, então faça mais. Para finalizar, versículo, volta lá por favor, Lucas 19:9. E disse-lhe Jesus, de novo a palavra, ó, hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é o quê? Este é filho de Abraão. Irmãos, tudo que Jesus quer é dizer isso para mim e para você. Hoje veio salvação. Salvação significa cura, salvação significa libertação, salvação também significa vida eterna. É o que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o evangelho completo. O reino de Deus é completo, não é pela metade, não é a terça parte, é completo para você. Amém, Jesus. Quem entendeu a palavra, diga graças a Deus. Aplauda Jesus.